Olá, boa noite a todos os trabalhadores desta casa, todos os dirigentes e todos aqueles que estão em tratamento. É com muita alegria que aqui me encontro, nesse momento com a incumbência de trazer mais um estudo para nossas almas. Neste momento, eu peço a todos o recolhimento espiritual tão indispensável para nossas almas, para nos prepararmos a fim de que a lição caia em nossos corações. Peço a todos que elevem o pensamento a Deus, vamos elevar o pensamento a Jesus, o nosso grande protetor, e rogar que Ele abençoe esta casa, que Ele nos abençoe, que abençoe a toda a humanidade. Permita que durante o transcurso das lições possamos estar absorvendo os seus ensinos, Senhor, a fim de melhor nos colocarmos no nosso cotidiano. Pois é em seu nome, sobre vossa bênção e na expectativa de estarmos sempre sob vossa guarda, Jesus amado, que neste momento nós estaremos iniciando os nossos estudos. Que a paz esteja com todos. Bom, hoje nós temos a incumbência de falar sobre a lei do trabalho, o trabalho e o repouso, as leis morais, que constituem o capítulo 3º, as questões 674 a 685 do Livro dos Espíritos. Para a nossa primeira análise, nosso primeiro entendimento, vamos buscar uma conceituação um pouco mais filosófica para a gente ir entendendo a questão do trabalho. Nós poderíamos ver para a humanidade o movimento, isso já foi assim descrito por filósofos, como sendo a grande essência para a humanidade, o movimento. Mas houve aqueles que concluíram naturalmente que o movimento de fato está em tudo, em todas as coisas. Não existe nada inerte. A pedra bruta, na sua estrutura molecular, está em intensa movimentação, em intensa dinâmica. Mas o trabalho é que tira da natureza a sua oferta, a oferta da natureza, e com ela ele promana, através do trabalho, aquilo que nós chamamos de progresso. Então o trabalho deve ser visto como sendo universal para a nossa conceituação. Trabalho, quando se fala trabalho para o Espiritismo, não é simplesmente esse trabalho do dia a dia que faz com que as criaturas se mobilizem, principalmente para ganhar o seu sustento e a sua sobrevivência. O trabalho é visto como algo universal, que trabalha incessantemente, o trabalho incessante de Deus, o Criador, que não para de criar. E para isso, então, é importante observar que, a começar das coisas mais simples, toda ocupação útil é um trabalho. Então é importante nós termos essa concepção para melhor entender. Toda ocupação útil é um trabalho. Agora, poderíamos pensar, e aquilo que não é útil? Não é considerado trabalho? É um desfavor? É uma coisa contrária ao verdadeiro trabalho? É nada mais, nada menos do que uma inutilidade. E a gente aprende que é toda ocupação útil que deve ser visto como um trabalho. Então, dentro dessa concepção, quando a gente falar em trabalho, é preciso ter essa visão superior, essa visão de que, quando nós falamos em trabalho, estamos falando em toda a ação nossa que enriquece de alguma forma
ainda mais a natureza, sem esquecer de algo muito importante que a ciência prova: todo gesto nosso altera o próprio universo. Então, nossas almas trabalham ao mentalizar o que é bom, por exemplo. Ninguém está livre de trabalhar. Alguém que estivesse acamado, impossibilitado de qualquer ação visível, poderá estar trabalhando porque a mente plasma as coisas. A natureza acolhe tudo de tal forma que o pensamento nosso não escapa. Por isso, nós somos agentes extraordinários dentro desse universo, para a gente então poder compreender melhor o nosso papel. E aí, mais uma vez, eu recorro à questão 132 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta qual o objetivo da encarnação. E ali a gente aprende que a gente encarna, a gente nasce, a gente vive, a gente está aqui na Terra. É claro que a gente sabe, e os Espíritos explicam isso, para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento. Mas há um adendo que nós não podemos esquecer. Nós estamos aqui para sermos coautores, co-criadores das coisas do universo. Olha só que coisa interessante. É por isso que o trabalho que compete a uma pessoa não poderá ser de outro. O nosso papel é distinto, ele é exclusivo. Aquilo que compete a uma pessoa fazer, ninguém fará por ele. Então é importante a gente observar isso e compreender que, de uma certa forma, nós vivemos, portanto, em intenso trabalho. Nós trabalhamos a todo momento, porque qualquer gesto nosso indica sempre alguma coisa. Então é muito importante isso para a gente poder ir capitulando, as coisas boas e entender que nós estamos imersos dentro de um universo extraordinário e que nós somos peças importantíssimas, sendo úteis ou não em determinados momentos. Mas é preciso compreender também a natureza daquilo que nos vem, daquilo que nos é imposto, daquilo que obrigatoriamente nós temos que fazer. A razão mais simples mostra que qualquer criatura nascente, ela precisa de trabalhar. Isso é um fator comum. Ela tem que se mobilizar, principalmente para a sua sustentação. Mas nós aprendemos com a doutrina espírita que o trabalho corporal é uma expiação imposta pela qual nós desenvolvemos a inteligência. Interessante essa colocação, não é? O trabalho corporal é uma expiação imposta. Expiação, aí é bom a gente lembrar que de fato a gente já sabe, que esse nosso planeta é um planeta de expiação e provas. Então isso de forma muito natural. Tem aquelas expiações duras que nós criamos, que nós, pelos nossos atos impensados, nós trazemos para as nossas vidas. Uma paralisia fatal, por exemplo, para alguém que vive uma vida inteira acamado, paralítico sem movimentos normais. Mas tem também essa expiação que é natural, que é do nosso mundo, que é a necessidade de trabalharmos para a nossa sobrevivência. Então ela nos é imposta, mas é através dela que nós desenvolvemos a nossa inteligência. Então essa é expiatória no sentido de que sem trabalho não há essa sobrevivência, Afinal, o nosso mundo é um mundo de expiação e provas. Mas, cá entre nós, existe coisa mais sagrada do que poder trabalhar? Que tédio horrível seria se nós não pudéssemos trabalhar, não é? Então é importante a gente encarar o trabalho, sem nenhuma preguiça e simplesmente voltados para
o cumprimento das obrigações que são nossas, das obrigações que são exclusivamente nossas, das obrigações que são as obrigações espirituais e que são traduzidas na matéria em função da necessidade corporal nossa de agirmos submetidos a essa matéria. Então é importante nós guardarmos isso, porque principalmente para aquele que é preguiçoso, botar uma coisa na cabeça: o negócio é trabalhar, não tem que ser inútil, o negócio é trabalhar, não é? Os animais não sofrem essas imposições, mas ainda assim, sem o trabalho instintivo, eles não vivem. Tudo na natureza trabalha. Não existe essa inércia na forma como nós poderíamos imaginar. Tudo trabalha intensamente, tudo tem um governo por si mesmo para alcançar os seus objetivos de sobrevivência, mas também para alcançar os objetivos da iluminação. Então é à custa de um trabalho infinito, indescritível, que os arcanjos conseguiram chegar onde estão, os anjos, os espíritos de luz. Então, o trabalho é realmente parte da inteligência do ser. E é através desse trabalho, dessa possibilidade de nós nos governarmos trabalhando, que nós definimos a natureza da felicidade que estamos para alcançar. Então, quanto mais evoluído o espírito, menos trabalho corporal. Olha que coisa interessante. Então, nos planos superiores, nós vamos encontrar as pessoas ou as criaturas, os espíritos, com uma matéria menos densa, até chegar o momento em que não haverá necessidade desse trabalho corporal. Então os espíritos não reencarnam mais. Olha só, a natureza do nosso corpo e dessas investidas corporais em meio à natureza faz parte da inteligência do Criador, que é a forma que nós temos de, em trabalhando, irmos conquistando a nossa luz. Então, nos mundos superiores, não há essa necessidade, esse trabalho na forma como a gente trabalha aqui na Terra. Então, se nós queremos alcançar uma vida plena, nós precisamos trabalhar muitíssimo. Nós temos grandes exemplos, né? Por exemplo, uma coisa que a gente que eu já tenho conhecimento já de algum tempo, né? E até por pessoas que conviveram diretamente junto a ele, é que o Chico praticamente ele dormia muito pouco e ele sempre estava pronto para atender as mínimas necessidades de qualquer pessoa. Quer dizer, o homem de bem, se tem uma coisa que ele precisa estar desperto, o homem de bem, é estar pronto para o trabalho. Nós temos uma convicção plena de que pessoas como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, o próprio Chico, como já dissemos, Francisco de Assis, não eram criaturas de perder tempo. E os seus gestos, as suas atitudes eram um trabalho profundo, de verdadeiro encanto, porque trabalhavam em benefício das pessoas. Já observou que quando nós estamos trabalhando, é como se esquecêssemos dos problemas, há uma facilidade maior para isso. Já imaginou que tédio seria se nós não trabalhássemos? Já imaginou quanta dificuldade nós teríamos se nós não pudéssemos agir? Então, primeira coisa a fazer é ter um ânimo forte para o trabalho. Ou seja, medida mais correta, imediata, a que se nos pede é de não sermos preguiçosos. E uma outra medida é termos essa compreensão
do que realmente seja o trabalho. Porque muita gente imagina que fazer as coisas em benefício do próximo, por exemplo, seja perda de tempo. Tem gente mesmo que fala, não vou ganhar nada com isso. Então, é porque tem uma visão de trabalho errada, distorcida. Trabalho é tudo aquilo que seja útil. E não existe nada que se torne mais útil quando essa utilidade é em torno do nosso próximo. É por isso que fora da caridade não há salvação. A caridade é esse vetor que possibilita, por através desse vetor, fazer com que as coisas se realizem. E quando é em favor do próximo, então, nós estamos cumprindo aquilo que é a nossa destinação. Servir dentro da destinação de estarmos encarnados, segundo a orientação dos Espíritos na questão 132 do Livro dos Espíritos que mencionamos, servir tem a utilidade primordial de colaborar para com a natureza, e se nós queremos fazer isso, tudo que fazermos pensando no próximo. Então, existem duas formas de nós trabalharmos mecanicamente só por trabalhar, para se ver livre. Mas existe também a forma de nós fazermos as coisas com um cunho espiritual. É muito interessante isso. É muito interessante observar, por exemplo, que tudo que nós fazemos só terá esse cunho material das coisas imediatas, ou terá também algo que o compartilhamento é superior, porque é algo entregue a Jesus. Tudo que nós fizermos pensando no próximo. Então, por exemplo, se eu vou selecionar o lixo, não é? Para a reciclagem, eu posso fazer a seleção do lixo, botar o lixo lá fora, mas fazendo uma reciclagem que eu penso na natureza, eu penso nas criaturas. Mas eu posso simplesmente juntar tudo e botar lá fora. Esse é um exemplo que nós damos. Se eu recebo um panfleto de alguém que me entrega no semáforo, que está ali lutando pela sua sobrevivência, dependendo da forma como eu recebo, eu apenas recebo mecanicamente, ou apenas eu trabalho meu coração e ofereço um trabalho à natureza, que é o da compreensão, que é da vontade de que a pessoa possa ter sucesso, ou que ela um dia possa conseguir uma outra ocupação que lhe seja mais proveitosa, que lhe seja mais rentável. Tudo na vida depende, então, dessa concepção de que o trabalho é algo simplesmente inerente a nós, e a partir dos nossos pequenos gestos nós podemos estar concluindo ou não um verdadeiro trabalho, não é? Então, à nossa volta, a natureza trabalha independente de nós. Mas, quando nós colaboramos, nós facilitamos. Mas a lei do progresso determina que o progresso existirá. E aquele de nós que não aproveitou o embalo da própria natureza e não deixou a sua contribuição, vai ter que fazer isso em algum momento. Depois que o mundo chega à sua fase de finalização, como é o momento agora que nós estamos vivendo, o nosso planeta passando de um estágio para outro, numa fase terminal, aqueles que não dermos conta de darmos o contributo que foi devido para nós nesse acúmulo, desde quando existimos aqui na Terra, e que deixamos de cumprir, agora ou nós cumprimos, se nós não tivermos oportunidade de cumprir agora, nós vamos ter muitas dificuldades e poderemos nem mais estar nesse planeta. Então, uma das aferições, uma das seleções que se faz agora é justamente em cima daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Porque tem uma característica. Se nós temos uma energia dentro de nós para o trabalho e nós não executamos de maneira positiva, é porque muitas vezes executamos, é porque nós substituímos isso por uma ação negativa.
É natural, nós portamos essa energia para o trabalho. Nós nascemos para isso, a nossa estrutura é essa. Então, se nós deixamos de fazer o bem, é porque aplicamos mal as nossas próprias energias, a nossa capacidade. E se não sendo possível mais nós completarmos a nossa cota, nós seremos substituídos por aqueles que virão e que já estão vindo, já estão na terra, com o seu contributo, com o seu trabalho, justamente preenchendo estas lacunas deixadas por outros, para regeneração. Regenerar é corrigir. E às vezes quem vai corrigir, nos auxiliar nessa correção, são espíritos mais evoluídos, que vêm para preencher estes vazios deixados por aqueles que não cumpriram os seus deveres. Que não sejamos um de nós nesse sentido, né? Porque aqui na Terra, mesmo quando o homem conquistou a riqueza e não precisa do trabalho social, ele precisa ser útil. O ideal é que ele seja útil. E alguém vai dizer assim, mas como ser útil se o homem já não está precisando mais do trabalho social? Ser social, o trabalho social é apenas uma grande oportunidade que o Senhor nos dá, principalmente para pagarmos as nossas dívidas e fazer o contrabalanço daquilo que deixamos de fazer com aquilo que precisa ser feito. Mas aquele que não faz o bem, mesmo não estando fazendo o mal, está cometendo engano, está cometendo erro. A partir do momento que o indivíduo se reabilita perante o contexto social, ele tem a obrigação, sim, de auxiliar os mais necessitados. Temos visto grandes exemplos nesse sentido. Tem histórias fantásticas sobre isso, de pessoas que depois de não precisar de nada mais, com seu sustento garantido, passa a auxiliar os outros com campanhas as mais nobres, né? É por isso que a Fraternidade Sem Fronteiras, por exemplo, é um grande exemplo, é uma grande mostra disso, é um grande laboratório para nos mostrar isso. Então, pessoas que se esquecem às vezes para poder auxiliar. Mas um grande exemplo que nós temos, por exemplo, para indicação, é lembrar de que quando se quer, nós somos muito mais capazes do que imaginamos. E eu quero citar o exemplo daquele grande missionário Jerônimo Mendonça. Ele é muito conhecido, mas muitos talvez não tenham ouvido falar sobre ele. E ele foi aquele que, eu não sei dizer o nome aqui, infelizmente, da natureza da doença dele. Mas ele ficou praticamente movimentando quase que só os olhos. Paralisia total. O que ele decidiu? Que iria fazer palestras. E as palestras maravilhosas, encantadoras. Não há quem não se emocionasse em vê-lo ali, sobre a cama, acamado ali, e passando a sua mensagem. Então é dentro dessa perspectiva da vontade de trabalhar, do dinamismo de servir, que nós vamos conquistando a nossa felicidade. Que enquanto trabalhamos, não temos tempo para futilidades. E servir ao próximo, em qualquer circunstância, é servir a Deus mesmo. É servir a Jesus. Lembrar quando ele disse que aquele que servisse ao mais pequenino da terra, seria ele mesmo que estaria servindo. Então não é importante? É uma coisa objetiva, simples. Já pensou como que é simples? Pensar assim, eu vou servir os pequeninos e ter certeza, estamos servindo nada mais, nada menos do que a Jesus, né? Mas os Espíritos nestas lições, nestas questões, em determinado momento, eles dizem
que Deus quer que cada um de nós seja útil segundo suas faculdades. Ele não disse seguinte, de acordo segundo as suas vocações, os seus títulos, não, segundo as nossas faculdades. As nossas faculdades vistas aí como os nossos sentidos, como aquilo que nós somos capazes de oferecer, sempre utilizando da nossa inteligência, sempre servindo independentemente das circunstâncias, para podermos então estarmos utilizando bem as nossas faculdades. O que acontece com o espírito superior e que vai desgarrando da necessidade do trabalho denso material é que ele vai aprendendo a trabalhar com as suas próprias faculdades. É por isso que um dia ele alcança o poder de, pelo pensamento, fazer transformar as coisas. Mas nós só chegaremos lá se aproveitarmos bem este laboratório aqui da Terra. Se nós então passarmos a ter uma concepção totalmente diferenciada e sairmos desse egoísmo, mesmo que seja por inteligência, que nós trabalhemos, porque trabalhar é um bom negócio, é o melhor dos negócios. Então vamos utilizar o nosso potencial, porque temos potenciais muito acima do que nós imaginamos. Eles estão mortos, eles estão amortalhados, porque nós não os movimentamos. Então, dentro da nossa inteligência, nós somos capazes de criar de muitas coisas. Basta que nós tenhamos como meta o nosso semelhante. Aí sim, nós vamos conseguir. Então, é importante que o nosso trabalho comece desde as coisas imediatas que obrigatoriamente tenhamos que fazer, mas com um olhar diferenciado para podermos, então, valorizar a nós mesmos e transformar o mundo à custa, dentro do nosso próprio mundo, o mundo que nos compete transformar, cuja transformação começa de dentro para fora, não é? Para a nossa modificação. O espírita aprende que é através da reforma íntima, da sua transformação íntima, da sua mudança interior, que se consegue alcançar os objetivos de uma encarnação. E aí nós deparamos com um trabalho enorme. Mudar não é fácil. Mas comecemos por essa transformação interior. Comecemos por modificar os nossos erros. Isso é um trabalho, e um trabalho árduo, porque obrigatoriamente, quando fizermos isso, Deus vai nos oferecer, como sempre ofereceu, o maior dos presentes, que é o nosso próximo. Aí sim, tendo o nosso próximo na mira, ele será o grande parceiro para a nossa transformação. Não há transformação íntima se ela não nos modifica perante o semelhante. Qualquer um de nós que quisermos fazer a transformação íntima, precisamos entender que estamos diante de um trabalho árduo. Se isso não estiver acontecendo, é porque não estamos nos modificando. Então é importante essa observação para que as nossas faculdades, os nossos sentidos sejam cada vez mais aprimorados, nos tornando mais leves, mais conscientes, mais sensitivos à nossa própria necessidade e, consequentemente, suprindo a necessidade do próximo. Lembrar que o lar é o laboratório onde as criaturas se entreajudam, trabalhando como espelho a ser levado lá fora. Olha que coisa interessante que é isso aí. Então, de fato, dentro da nossa casa, nós temos muito trabalho. E é o trabalho interessante, que é o trabalho que nos interessa,
Deus colocou a família como essa bênção divina, onde a afinidade, o amor de uns para com os outros é tão natural que a gente faz com muito mais vontade as coisas para nos entreajudarmos, entreajudando entre familiares, pais, irmãos, filhos. Que maravilha! E é essa a meta a ser alcançada lá fora também. É esse trabalho, porque por isso que Deus é tão bom que ele nos dá o lar, de fato, como uma bênção tão grande, que é como eu dizer assim, não, cada um forma o seu lar, e aí ele não tem como não aprender como trabalhar em benefício de alguém. Então, o nosso lar é este laboratório, onde nós nos entreajudamos. Lá fora, quando a gente gosta de uma pessoa, nós, graças a Deus, já temos essas coisas também, né? Tem amigos que a gente faz tudo por eles. A amizade é algo maravilhoso, mas é fruto de algum trabalho que nasce nos corações que se conjugam nessa afinidade. Então é importante a gente lembrar disso, porque senão alguém vai falar assim, não, eu já tenho muita coisa para me resolver, muito trabalho para me resolver dentro da minha própria família. Eu não tem nada a ver com a vida dos outros, não. Quer dizer, nós poderíamos pensar assim, mas na verdade não é desse jeito que funciona, não é? É interessante a gente observar. Mas olha, tudo é feito de uma forma tão justa, tão bela, tão significativa, que seria também algo sem lógica, né? Escaparia da inteligência do Criador se não existisse o repouso. Então o repouso deve ser visto também como uma lei natural. Nós precisamos nos repousar. Tudo bem, depois de um certo cansaço, né, a gente se refaz. Há indicações, de repente a pessoa está muito adoecida e o médico fala, você precisa de repouso, né? Principalmente no campo da cardiologia, isso é muito comum. Agora, precisa medir um pouco a vida, estabelece regimes, né? Desculpem. Estabelecem-se regimes para que a pessoa possa cumprir, então, o seu repouso. Mas é interessante a gente observar o que é então que faz com que algumas pessoas tenham um potencial maior e outras menores. Nós temos exemplos não só do Chico Xavier, mas nós temos exemplos também. Ainda há pouco, a gente olhando a biografia dele, que a gente está escrevendo um livro sobre ele, o Dr. Elias Barbosa, nós pesquisamos e encontramos a informação que ele realmente dormia 3 horas a cada dia. Depois de muito trabalhar à noite, ele dormia 3 horas, ou seja, dormia até altas horas da madrugada e logo depois já levantava para a labuta. Coisas desse tipo. É como se a pessoa criasse um dínamo que por si só se energiza. Estas pessoas, por exemplo, quando eu lembro da minha mãe, o que aquela mulher era capaz de fazer, é porque a doação era tão grande, a própria energia dinamizava. É como se carregasse um dínamo no coração, renovador sempre, com aquela força interior, a força dos missionários, a força dos desbravadores, a força dos que amam. Então é preciso a gente interpretar isso desse jeito. Nós temos também um exemplo que eu vou citar para vocês um caso, porque nós aprendemos neste capítulo que o limite das forças, porque alguém poderia perguntar assim, mas qual é mesmo o limite das forças? Uma das respostas, uma das edições do Livro dos Espíritos, é que o limite das forças é até a exaustão. Ou seja, de uma forma mais simples, até onde a gente aguentar trabalhar, né? E aí eu faço questão de citar um exemplo, me permitam,
advindo do meu pai, grande espírito, espírito batalhador, um espírito que deixou uma folha de serviço na busca de ser um homem de bem, um exemplar mesmo. Então, eu me lembro que eu já morando fora há muitos anos, numa das visitas que fazia aos familiares, deparo com ele que já estava muito adoecido, estava acometido do câncer, numa fase já bem adiantada da doença, e ele tinha escolhido, depois de muito trabalhar, ganhar a sobrevivência e encaminhar-nos os filhos, ele estava ali martelando porque ele decidiu que ele iria fazer baús e dar de presente. Era muita gente que vivia pedindo baú para ele. Os baús dele ficaram famosos. E numa dessas ele estava fazendo o baú. Quando eu cheguei e vi aquilo, me deu uma agonia, porque ele martelava muito pausado, com muito menos forças do que o normal. Confesso que até mentalmente eu condenei os meus irmãos, julguei os meus irmãos, pensando como é que meus irmãos deixam uma coisa dessa. Só aí eu entendi que quando eu quis, agoniado, apressado, tomar o martelo das mãos deles para bater o prego, ele disse simplesmente assim para mim: "Ô meu filho, não me roube as últimas oportunidades de trabalho aqui na terra." Como é que vocês querem que eu esqueça de um exemplo desse? É justamente esse tipo de coisa que faz com que nós cresçamos, porque o que aconteceu com meu pai foi que ele teve uma visão do trabalho diferenciada da visão da maioria de nós. Então é preciso entender isso e que o nosso trabalho seja tão bendito que nós, quando formos repousar, tenhamos a nossa consciência tranquila de que aproveitamos bem o dia da melhor forma possível. Para a gente ter a certeza de que as nossas forças, a força que Deus nos deu, está sendo bem empregada, está sendo bem utilizada, né? As lições falam também daquele que escraviza em trabalho as pessoas. A escravidão ainda não aumentou totalmente. E há ainda quadros terríveis de servidão, as mais difíceis. Oremos por essas criaturas, porque essas criaturas estão transgredindo as leis divinas e pagaram muito caro por isso. Então, socialmente falando, a gente tem essa visão e a gente vê que dentro da sociedade existe muita coisa ainda a ser perseguida. E uma delas é observar, então, aquilo que faz parte de quase que uma nota final destes estudos, ali no capítulo 3, quando fala sobre o trabalho e o repouso. E eu vou ler para vocês. Quando o homem educar-se, porque quando o homem educar, as resultantes do trabalho tornarão o mundo regenerado, a busca da felicidade, isso ocorrendo pela educação. Mas não a educação intelectual, mas a educação moral e não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar caracteres, a que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então nós todos sabemos que o vetor de transformação da humanidade é a educação. Mas aos poucos o homem vai compreendendo e já fala muito mais agora nas coisas espirituais. Já começa a acreditar na realidade do espírito, que a doutrina espírita vem exercendo este papel para poder com mais naturalidade alcançar os seus objetivos. A partir do momento, por exemplo, que a medicina vê que doenças, vê o espírito de forma diferenciada e a origem de várias doenças estando simplesmente por origens espirituais, se torna mais fácil. Há de chegar um momento em que os currículos, a formação será um tanto diferenciada. E a religiosidade será a parceira grande e digna para a transformação da humanidade. Meus irmãos,
que depois de tudo isso, que esteja dentro de nós uma vontade imensa de trabalharmos, principalmente trabalharmos em benefício do próximo. Agradecemos a todos pela atenção que nos dispensaram e vamos à prece final. Senhor, neste momento sublime em que as nossas almas se sujeitaram aos ensinos para nossa transformação, ainda bafejados por essa vibração, Jesus, nós te pedimos que nos acolha, porque somos daqueles que precisamos de muitas forças ainda para o trabalho. Dá-nos a condição, Senhor, digna de poder servir. Quando nossas mãos, os nossos pés não puderem se mobilizar, ó Senhor, que o meu coração determine o ritmo do meu pensamento em torno do próximo, em torno das coisas, para que eu seja útil a começar daquilo que eu penso. Dá-me força, Senhor, para a superação, porque pelo trabalho estou aprendendo, ó Jesus de bondade, que eu haverei de conquistar o espaço sublime e bendito que me faça digno de mais trabalho para eu servir um tanto mais e um tanto mais ainda estar servindo. É o seu nome, Jesus, é em vosso nome, Jesus, que nesse instante então, nós, ao agradecermos por tudo, damos por encerrada a participação desta noite. E que assim seja.